41 gramas é um traficante. 39 gramas, só um maconheiro. Essa foi a decisão do STF. Ontem a gente estava conversando aqui sobre esse processo de descriminalização, né, que o STF, através do ativismo judicial, estava votando por isso, só que não tinham encontrado o parâmetro ali que definiria o que era um traficante e o que era somente um usuário de maconha, e ontem fixaram em 40 gramas de maconha, né. Também temos hoje aqui no seu suco matinal uma tentativa de golpe na Bolívia, né, militares invadem o palácio com tanques de guerra. Além disso, o dólar batendo a 5,52, né? Então cancelem a viagem pra Disney aí, 5,52, cara. Essa foi pesada. Muito. Principalmente através de falas do Lula e também com relações ao mercado exterior. Também temos aqui o ex-CEO da Americanas, né? Que foi procurado pela Polícia Federal, cara. Olha só. Miguel Gutierrez, o antigo CEO, e Cristina Saicali, uma das suas diretoras, são considerados, inclusive, foragidos. Seus nomes estão incluídos na difusão vermelha da Interpol, sendo a lista das pessoas mais procuradas do mundo. Então a quinta-feira começou bem pra mim, começou bem aqui pro nosso querido Malheiros, começou bem também para ele, Guilherme Godoy, mas não começou tão bem para o ex-CEO da Americanas. Esse aqui é o seu Soco Matinal, o programa onde tem tudo compiladinho, bonitinho, para você começar o dia com as principais notícias e informações de macroeconomia, de mercado financeiro e também de geopolítica, para que você sente com seus amigos e consiga parecer mais inteligente ainda do que você já é. Então, ao meu lado hoje, Matheus Malheiros. Bom dia, pessoal. Para quem já me conhece dos outros programas aqui do Lucros Líquidos, sou o Matheus, consultor aqui da UVP Capital. E para quem não me conhece, eu também sou o Matheus, consultor da UVP Capital. É justo. E também ao meu lado, nosso consultor de investimentos, que é consultor por paixão, economista por formação e vegano por loucura, ele mesmo, Guilherme Godoy. Exatamente. Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui novamente no nosse programa matinal. Se comesse carne era 10% mais legal. Se comesse carne era mais legal. Com certeza. Ele é uma das poucas pessoas do mundo que é do mercado financeiro e é vegano ao mesmo tempo. Mas vamos fingir que a gente vai respeitar. Então, para começar, como esse é um programa de tradição, a gente começa já com os índices. E hoje não é o Douglinhas, hoje é ele. Hoje vai com o Godoy. O Godoy vai começar a ler os índices aí na velocidade 2.0, porque todo mundo consegue ver aqui na descrição enquanto ele vai lendo. Beleza, então hoje eu tenho um papel difícil aí, né, de substituir o Douglas aí na leitura dos indicadores, mas a gente vê os Estados Unidos ali, principalmente os índices futuros rondando a parte negativa, principalmente eles estão na espera aí dos dados do PCI, né, ou PCE em português, que é o do índice de inflação que vai sair amanhã. Tem hoje debate ali presidencial também, né, nos Estados Unidos, isso também pode trazer um pouco mais de volatilidade, espera-se muito dessa eleição. E se a gente for olhar para a parte da Ásia e Pacífico, também todas rondando ali no âmbito negativo, algumas já estão fechadas. Na Europa, grande parte ali, tirando a Alemanha, tá também no âmbito negativo, então se você for ver ali, tá praticamente tudo no vermelho. E se for para olhar para as commodities, o WTI subiu 0,8, tá 81,55 o barril. O petróleo Brent, que é referência aqui para Petrobras, tá 0,83 a 85,96 o barril. E o minério de ferro, que ontem saltou 4%, hoje saltou mais uma vez 1,24, chegando a 112,68 a tonelada da negociação. E no Bitcoin, subiu 0,23, também ainda está no patamar bem abaixo do que a gente vinha acompanhando nos últimos dias aí, nos últimos meses, na verdade, né, a 60.990 dólares. É isso. Semana passada a gente viu o Bitcoin a 70 mil, né? Em uma semana ele caiu mais de 10%. Aí. Foi uma volatilidade muito grande nesse período agora. Indo para as notícias internacionais, para você aí que tá pagando HBO Max, que agora é só Max, pensando, vou assistir Game of Thrones, vou assistir House of Dragons, que é a Casa do Dragão. Cara, assista a história da Bolívia acontecendo em tempo real. Esse golpe de Estado aí tem várias reviravoltas que a gente vai conversar mais hoje aqui. O general tomando poder, ele já era preso, agora ele acusa que é o próprio presidente que fez isso para ganhar popularidade com o próprio golpe. Como que foi isso aí, Matheus? E tem cena de ação, tanque de guerra invadindo o palácio. E aí falam que a América Latina não consegue fazer bons filmes, que a América Latina não consegue fazer uma reviravolta desse jeito. Tá tendo agora, estamos acompanhando ao vivo. Lá na Bolívia, o que aconteceu? Militares liderados pelo general José Zúñiga tomaram a praça em frente ao palácio do governo e depois invadiram o palácio com tanques de guerra. Isso aconteceu depois que o general ele tinha sido afastado do cargo após ameaçar prender o ex-presidente Evo Morales caso ele voltasse ao poder. E, claro, após a tentativa de golpe que acabou não dando certo, ele foi repreendido por muitas autoridades internacionais e chegou até a ser preso.
Então depois, um novo comandante, tanto para Exército, Marinha e Aeronáutica já foi indicado, e daí prontamente já tiraram as tropas e voltou a uma relativa normalidade. Só que agora o plot twist, vocês sabem qual que é? Diz o Zuniga que o golpe foi uma armação do atual presidente. Que falou, vamos tentar dar um golpe, um autogolpe, que dá alguém popularidade para as eleições de 2025, que já estão logo aí na porta. Me dê um autogolpe a mim mesmo, para que assim eu mesmo ganhe popularidade. Exato. Ele se defende democracia e ganha popularidade ali para as eleições. E aí, quem tá certo? Complexo, hein? Acompanhe os próximos capítulos dessa história. É isso, pra que, HBO? Pra quê? Temos aí. E o dólar, Guilherme? O dólar chegando a 5,52 agora com essas falas e também com esse mercado exterior, com essa instabilidade que a gente está vendo, né? Exatamente. Então, assim, o Lula ontem, ele trouxe mais preocupação com o governo, principalmente pelo fato de que ele não está tentando cortar mais os gastos, mas sim arrecadar cada vez mais, né? Eu trouxe essa preocupação, principalmente olhando ali pelo fato, assim, não sei se a gente precisa cortar gastos. Eu acho que talvez a gente precise só arrecadar mais um pouquinho e a gente vai encontrar um novo equilíbrio ali nas contas públicas, né? E assim, com o país batendo recorde de arrecadação todos os meses, inclusive no mês passado de maio também, mais uma vez, conseguiu mais um recorde aí de novos tributos, então, com relação a essa parte. Agora, isso trouxe ali uma preocupação com o mercado, muitos investidores institucionais foram para fora, né, depois dessas falas aí do Lula, e aí a gente está meio preocupado, né, com vai ser esses novos desdobrares, porque pelo segundo dia seguido o Brasil teve o pior desempenho de todas as moedas mundiais. E quando a gente fala, né, sobre essa proposta de não redução de gastos públicos, mas sim de aumento de arrecadação é um eufemismo para aumento de impostos. Sim. É cobrar mais impostos sobre a população. E aí a gente tem um conceito muito interessante, que eu queria que vocês conversassem um pouco, que é a curva de Laffer. Que é o quê? O que é a curva de Laffer? É uma linha, né, uma corrente econômica onde determina que em determinado ponto, quanto maior seja a proposta de arrecadação, a carga tributária, ou seja, eu vou cobrar mais impostos da população, menos o governo arrecada. Por quê? Porque desestimula a economia, porque com mais impostos você perde competitividade. Então, buscando às vezes aumentar a carga tributária, você pode inclusive reduzir o valor que é pago para o governo. Então, entre 33% e 34% do PIB para países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, seria o limite, aonde mais do que isso pode ocasionar justamente uma queda de produtividade, uma falta de emprego e muitas outras questões que vão fazer com que a arrecadação volte a cair. Então essa curva ela é uma curva onde uma proposta de mais arrecadação não necessariamente efetivamente vai ter arrecadação para o governo, né? Pois é, já teve muito aumento de imposto aqui no Brasil. Se a gente for pegar em relação ao ano passado, nos primeiros 5 meses teve uma alta real de 8,5% na arrecadação. Então, considerando a inflação, aumentou em 8,5% a arrecadação do governo e mesmo assim conseguiram a façanha de fechar um déficit de 270 bilhões de reais. Isso sem considerar ainda o pagamento da dívida, né, que esse aí seria só o déficit primário. Se for chegar no nominal, aí o negócio tá feio. Passou de 1 trilhão já o déficit. E isso acaba virando uma bola de neve, que daí somando com os fatores que o Godoy foi falando, né, ali das questões das falas do Lula, de não cortar gasto, né, juros altos ali nos Estados Unidos, que vão continuar altos aí por mais um período, essa insegurança jurídica que a gente tem no Brasil e a diferença a diminuição do diferencial de juros que a gente tem para cá em relação aos Estados Unidos, né, com uma Selic em queda, os nossos investimentos aqui acabam ficando menos atrativos e isso ocasiona uma fuga de capital do país, uma fuga de dólares. Com isso, a nossa moeda se desvaloriza. E fica até pior quando a gente lembra que, na realidade, o real se desvaloriza frente ao dólar e o dólar também se desvaloriza. Acaba perdendo poder de compra. E junto com essa notícia, né, o Godoy trouxe aí uma mudança que a gente está tendo na forma de avaliar, né, agora o IPCA e a inflação. Exatamente. A gente vai ter uma nova janela de observação com relação ao dado de inflação brasileiro. Hoje a gente consegue fazer essa avaliação em ano calendário, então vai ser sempre analisado de janeiro a dezembro para saber se a gente está conseguindo alcançar a meta de inflação de 3% que é estabelecido pelo CMN. Agora, uma proposta que o Lula trouxe aí depois dessa reunião que teve agora do Conselho Monetário Nacional, também para que a gente consiga fazer uma avaliação contínua, mês a mês, com relação aos índices da inflação.
inflação. E ela só vai ser desconsiderada fora da meta se em 6 meses ela já tiver um acumulado ali, né, que é o chamado de média móvel, né, dos últimos 12 meses, acima da meta da inflação dos 3%, tá? Então isso aí traz uma visualização de país de primeiro mundo, porque se a gente for ver nos Estados Unidos já assim, Canadá, na Europa, então assim, isso foi até bem visto para o mercado e foi até um dos fatores que fez com que a gente não fechasse ontem totalmente no vermelho, né? A Bolsa Brasileira também teve ali um desempenho tímido, né? Uma alta de 0,25, mas, cara, eu vejo com bons olhos, acho que essa vai ser uma percepção bem interessante pra gente não ter um aspecto tão contracionista das nossas políticas monetárias, igual a gente vive ali nesses ciclos de altas de juros o tempo todo para tentar frear a inflação. Então vem como uma boa mudança aí essa aprovação do governo. Indo para as notícias não tão irrelevantes de hoje, a gente tem essa investigação ao ex-CEO da Americanas, né? Lembrando que teve aquele rombo de 43 bilhões de reais, né, em fraudes contábeis, e hoje, na quinta-feira, instaurou-se uma operação, né, deflagrou-se uma operação, e ele não estava em casa, então ele já está como foragido da própria Interpol. Então, seguimos com mais notícias sobre isso. Então, nessa quinta-feira, a Polícia Federal iniciou a Operação Disclosure. Inclusive, esse nome da Operação Disclosure vem de um termo que é utilizado no mercado financeiro para esclarecer algumas informações, que é bem o que está acontecendo no caso das Americanas. Estão investigando o que de fato ocorreu com essas fraudes contábeis, que totalizaram um rombo de 43 bilhões de reais na companhia. Então, já foi expedido um mandato de prisão contra o ex-CEO da empresa, o Miguel Gutierrez, e a diretora da empresa também, a Cristina Saicali. Então, eles, conforme a Edson falou, já estão na lista da Interpol, dentre os mais procurados do mundo. E além disso, os agentes também cumpriram uma mandato de busca e apreensão, né, contra ex-executivos do grupo, e a justiça bloqueou um total de 500 milhões em bens de envolvidos. E, claro, com os números manipulados, né, como que o pessoal ganhou dinheiro com isso? Inflou o resultado da empresa, então teve um lucro maior, teve um crescimento patrimonial maior do que de fato ocorreu, e os executivos receberam bônus milionários pela performance e desempenho, que na realidade não existiu. Então a gente está chegando aqui, golpe de Estado com tanques de guerra invadindo a Bolívia, a gente tem aí também maconheiro solto na rua, a gente também tem aí agora a ex-CEO da Americanas sendo suspeito e investigado pela Interpol. Mas vamos à principal notícia do dia. A fase de grupos da Eurocopa, né? Acabou a fase de grupos doido, da Eurocopa. Foi uma bela Eurocopa. Uma sequência de jogos ali questionáveis, eu diria, na verdade, tá? Eu achei esse nível da Eurocopa aí um pouco a desejar. Eu tô meio decepcionado com o nível da Eurocopa. Mas teve muito recorde nessa Eurocopa. Sei lá, tiveram marcos aí. O Cristiano Ronaldo se tornou o único atleta a disputar 6 edições da Eurocopa. Parabéns aí, ó. Boa. Robozão. Parabéns, Cristiano Ronaldo. Se você estiver assistindo no Soco Matinal, comenta aí e fala, eu posso. Você pode ver que todos esses recordes aí que você falou, inclusive, nenhum é com relação ao desempenho dos jogos. É assim, a idade do cara, antes do que... Você pode ver Modric... que foi bem abaixo esses jogos. Modric se tornou o jogador mais velho a marcar na história. E aqui, com todo o meu respeito ao Modric, eu queria falar pra você um famoso chupa, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente na Copa do Mundo. A seleção da Croácia estava ganhando, subiu o jogo no final, tomou o gol e foi eliminado igual a gente lá na Copa do Mundo. Então, sinto muito. Tudo que vai e volta. Exatamente. É um karma. Mas, infelizmente, o Robozão não marcou. Infelizmente. Também. Mas isso foi nas fases de grupos, né? Mas ele igualou o recorde de assistências. Como sempre. O Cristiano Ronaldo recorde atrás de recorde, é uma máquina. Cara, esse homem. o homem é uma máquina. Cristiano Ronaldo é o orgulho da seleção portuguesa e, de certa forma, meio que nosso aqui também. Eu gosto do Cristiano. Pois é. E teve o gol mais rápido também. 23 segundos, a Itália já conseguiu fazer a façanha de tomar um gol. 23 segundos. Da Albânia. Na Albânia? Da Albânia. Não, isso aí que é o pior. Segundos. Isso que é o pior. É justo. Então, sinto muito pela seleção da Albânia. E seguimos agora com o dividendos. Você aí, acionista da Taesa, quais outras empresas? A gente tem a Taesa pagando 145 milhões, não em dividendos, mas em JCP. Lembra a diferença de juros sobre capital próprio e dividendos. Dividendos não é tributáveis, juros sobre capital próprio são tributáveis e todos eles são tipos de proventos. Edson, você sabe por que, inclusive, que o JCP beneficia muito a empresa na questão fiscal? Eu não sei e o pessoal não sabe, mas você vai explicar agora para essa câmera. Então agora vocês vão entender. O JCP é uma despesa financeira que entra no balanço da empresa, então acaba diminuindo o lucro.
Então a empresa tem um lucro menor e acaba pagando menos imposto. A alíquota para essa empresa aí chega a 34%, né, do lucro real. Então ao invés de pagar 34%, né, no geral, acaba pagando 15% quando é distribuído. Então você tem esse ganho aí de 19%. Então é uma estratégia. Então significa que entre distribuir dividendos, as empresas às vezes preferem juros sobre capital próprio como uma forma de abaixar a alíquota tributária ali no próprio DRE. Tem empresas que elas só pagam juros sobre capital próprio, nunca pagaram dividendos, né? Muito Exatamente banco faz por isso. Também, além então da Taesa, temos Sanepar, Lopes Brasil e ela, a Monark, a empresa que vive só É uma empresa rentista, né? É rentista, É uma empresa cara. rentista. Eu entendo. Cara, eu entendo. Quando o pessoal chega no escritório, o que a gente vai jogar hoje? Que a gente- Sinuca, pebolim... Essa é a preocupação do Se pessoal você da for olhar empresa. ali o gráfico ali da empresa de acumulação, ele é bem similar ao CDI, curiosamente. Tá? Curiosamente. Não sei não, viu? Mas A gente tá falando isso porque a Monark, ela utiliza muito ela tem muita reserva de patrimônio ali, utilizada para rendimentos, né? Então o Matheus pode explicar um pouco mais sobre isso. A empresa ela tem um patrimônio de 200 milhões. Desses 200 milhões, 180 é caixa. Então, assim, Que fica rendendo ali. que fica rendendo. Caixa, eles vão lá, aplicam. Agora, com a Selic a 10,5% ao ano, os caras estão ganhando sem risco nenhum 10,5% ao ano. Então, aí, 18 milha por ano. o resultado Rendendo financeiro caixa. da empresa está estourando e o resultado operacional lá embaixo, né? Então, O único que trabalha nessa empresa é o financeiro. O resto... exatamente. E aí a gente vem falando sobre a diferença de ontem, o quão importante é, na hora dos seus investimentos, você avaliar o EBITDA, ou LAGIDA, né? Se a gente traduzir para o português as siglas. Por quê? Porque o EBITDA, ele é justamente essa capacidade da própria empresa gerar caixa com a sua operação. Então a Monark vende bicicletas, o EBITDA dela é o quanto ela consegue gerar de dinheiro, gerar em caixa, com a operação de venda de bicicletas em outros serviços e demais. Diferente, então assim, a gente tem o faturamento, quem está no YouTube consegue ver aqui minha mãozinha, tem o faturamento e o EBITDA que finaliza aqui. Depois disso, a gente tem aqui despesas financeiras e também depreciação, amortização e também receitas financeiras. No caso da Monark, o EBITDA nem é tão alto assim. Só que as receitas financeiras fazem com que o lucro líquido aqui embaixo seja muito grande. Porque dos 200 milhões de patrimônio, ela tem ali 180 rendendo. Entendeu? Então, assim, quando a gente avalia o lucro líquido, né, ali no final, a gente pensa, pô, é uma empresa que tem uma operação muito boa, mas a operação mesmo é vista no Não EBITDA. existe. Ela quase não existe. Exatamente. Então aí, se você é o acionista da Taesa, da Sanepar, Lopes Brasil e Monark, prepara o seu bolso que possivelmente vai cair moeda agora com essa distribuição de JCP e também de dividendos de alguma delas aqui. E agora, chegando ao fim do nosso programa, visto que a gente conseguiu terminar até antes do tempo, para você começar o seu dia mais rápido ainda, o recado final vai para Matheus Malheiros. Pode falar para essa câmera aqui. Para quem vai fazer um churrascão nesse sábado, ver os jogos da Eurocopa. Se você for comprar picanha, toma muito cuidado para não ser enganado pelo seu açougueiro, porque vai só até a terceira aveia. Passou disso aí, é colchão duro. Então você tá pagando por uma carne de primeira e não tá levando isso, se seu açougueiro vender depois. Então, tome cuidado com isso, tenha certeza que é picanha. E o seu colchão é duro? Acabou o programa.